Bem-vindos a essa experiência de 90 dias de meditação. Aqui eu vou mostrar para vocês como que foi o meu passo a passo meditando cada dia até dar os 90 dias, né? Cada dia foi uma experiência totalmente nova e eu melhorei minha ansiedade, performei minha carreira, comecei a tomar decisões melhores. E você que está começando a meditar ou quer saber mais sobre meditação, peço que fique até o fim do vídeo, que eu vou ensinar tudo aqui para vocês e como que foi o meu progresso nesses 90 dias. Bom, e antes do vídeo começar, eu peço que vocês deixem o like aqui para que fortaleça o meu trabalho e que eu comece a trazer mais conteúdos assim para vocês. Então, deixa o joinha aí. E me apresentando, eu sou o Gustavo, eu tenho um canal de autoconhecimento, meditação, mindfulness. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Bom, falando um pouco mais sobre mim, eu era uma criança muito ansiosa, uma pessoa muito ansiosa até chegar na fase adulta. Sempre tive muitas dificuldades de tomar decisões, eu sempre tive desconfiança de muitas pessoas. E eu comecei a melhorar esse tipo de pensamento quando eu tive o meu primeiro passo na meditação. Eu comecei a meditação pelas artes marciais japonesas, né? Então eu fiz 8 anos de karatê. Ela sempre tem uma regra, né? E antes de você começar as aulas práticas, você faz uma reverência, né? Antes de iniciar as aulas práticas, você tem que fazer a reverência, você tem que respeitar os seus colegas de equipe. E assim você tem uns segundos, né? Uns 1 ou 2 minutos de respiração profunda, fica numa posição de joelhos. E nada mais é do que uma meditação antes de começar o treino, né? Para você focar ali. E a partir daí, eu percebi que cada treino que eu fazia ia melhorando um pouco a minha vida. Então eu ia levando um pouco desse treino para minha casa. E a parte que eu mais me sentia relaxado era realmente na parte de respiração. Eu ficava na posição 6A, que é a posição que a gente fica antes de iniciar os treinos de karatê, e fazia a minha respiração lá dentro da minha casa mesmo. E eu via que cada vez eu ficava mais calmo. Fui estudando diversas práticas, vi muitos vídeos no YouTube de pessoas falando sobre meditação, então eu sempre quis ter esse conhecimento, né? Sempre quis saber mais como que medita. E isso me ajudou, tanto na minha vida financeira, na minha carreira, nos meus estudos também, até porque eu nunca fui uma pessoa que se deu muito bem na escola. Boa parte dos meus estudos foram depois da escola, onde eu comecei a ter mais disciplina, responsabilidades, e a meditação me ajudou em tudo isso. Pelo que eu vejo a galera falando na internet, a parte mais difícil da meditação é realmente o começo, porque quando a gente senta para respirar, senta para pensar na nossa vida, vem um caminhão de pensamentos atropelando tudo, você não consegue tomar conta de tantas informações que vêm à sua cabeça, e a gente acha que a meditação é pensar para limpar a mente. Mas isso está totalmente errado. A meditação é totalmente o contrário. A gente medita exatamente para lidar com diversos problemas e acabar enfrentando eles de frente mesmo. Então a gente vai meditar, fechar os olhos, e lá a gente vai encarar todos os nossos problemas, vendo eles passarem todos na nossa frente, e a gente vai aprender a lidar com isso. No começo pode ser bem difícil, bem perturbador também, né? Até porque você vai lembrar de coisas do passado, do presente, algo que pode acontecer no futuro, caso você tenha um planejamento de faculdade, trabalho, viagens, vai passar tudo na sua mente. E você ter esse tempo para pensar na meditação, eu tenho certeza que vai melhorar a sua rotina. Você vai começar a fazer muito mais coisas, ser muito mais produtivo e estudar, né? Que também é uma grande dificuldade da maioria das pessoas, inclusive a minha. Uma meditação que eu descobri que eu gosto muito de fazer, que dá muito resultado para mim, é fazer meditação com todas as luzes apagadas, no escuro. Isso pode ser até um pouco mais difícil, porque dá muito sono, e eu faço antes do horário de dormir, mas acaba me ajudando muito. Eu sempre tenho um sono muito mais gostoso e saudável, eu acordo com mais disposição no outro dia, já com vontade de fazer exercícios físicos, se alimentar melhor e até mesmo ver a natureza, né? Até porque a melhor meditação é você ficar perto de árvores tão bonitas quanto essa. Quando eu comecei a estudar meditação, eu descobri que a meditação pode ser feita em várias ocasiões, em vários ambientes. Você pode fazer sentado na cadeira, assim, deitado no sofá, na cama, caminhando, que é uma das formas que eu mais gosto de fazer, inclusive. Você andar nas ruas da sua cidade, onde tem um ambiente mais verde, pode ajudar, né, a você prestar mais atenção no ambiente, sua respiração na caminhada. E isso faz parte da meditação em movimento.
Uma meditação que a gente faz e a gente não percebe é quando a gente está na praia, porque o mar induz a gente a prestar mais atenção no ambiente, a ter mais foco no que está acontecendo ali nas ondas. O mar ele traz uma leveza, né? A gente vai para viajar na praia para se acalmar e realmente isso acontece. E a meditação nada mais é do que você prestar atenção no presente, né? No que está acontecendo ao seu redor, na vida, nas pessoas, nos pássaros, nos animais. É isso que vai fazer você ter mais percepção do que está acontecendo ao seu redor e na sua vida e acabar tomando decisões mais adequadas. No início eu fazia meditações de 1 minuto, até porque mais do que isso era muito tedioso para mim no começo, né? Então eu recomendo que vocês façam meditações curtas, por uma semana até vocês irem se acostumando, porque nós seres humanos demoramos um tempo para se adaptar às coisas novas, a novidades, né? Como a gente nunca teve contato com a meditação, o nosso cérebro ainda não está preparado para absorver tantas informações de uma vez só. Depois de uma semana, você vai perceber que o seu cérebro está mais acostumado, o seu corpo está lidando melhor com a meditação e você vai parar de contar o tempo que você está meditando, fazendo meditações mais prolongadas, de 2, 3 minutos, até chegar nos 5 minutos, que eu já acho que é um tempo bem interessante para você conseguir pensar na sua semana ou até mesmo no mês que você está passando. E assim você vai começar a prestar atenção em mais detalhes do que está acontecendo, tanto na sua carreira, no que você precisa realmente aprender para performar na sua vida. Eu, por exemplo, quando eu estava precisando ganhar mais dinheiro, eu meditava para saber o que eu tinha que fazer. E uma das coisas que eu prestei atenção é que eu tinha que aparecer mais para as pessoas, porque o networking é muito importante quando você quer se destacar no mercado, ganhar dinheiro. Só que na correria do dia a dia a gente acaba não prestando muita atenção e não dando muita ênfase nessas coisas, né? E eu percebi que uma das maneiras era melhorar o meu LinkedIn, fazer mais projetos pessoais para a comunidade. Assim eu ia acabar trazendo mais pessoas para as minhas redes sociais e automaticamente oportunidades melhores acabaram aparecendo. Então eu comecei a trabalhar em lugares melhores, fazer projetos maiores. E isso é uma das melhores coisas que a meditação fez para mim. Prestar atenção em detalhes que a maioria das pessoas não prestam. Acabam deixando de lado ou quer deixar para amanhã, mas você tem que fazer isso agora. Você só não percebeu ainda. As melhores posições que eu recomendo para meditar, principalmente para quem é iniciante, é sentado mesmo no sofá. Pode ser com os olhos abertos, você vai prestar atenção no que está ao seu redor, olhar o seu ambiente, o que está faltando na sua casa, o que você quer agregar na sua casa. E quanto mais você pensa, mais coisas vão vir. Vão vir coisas do passado, vão vir coisas do presente, vão vir amigos, problemas financeiros. É algo que só quem medita vai entender o que eu estou falando, então é por isso que eu peço que você tente fazer isso agora, depois desse vídeo. Faça uma meditação de 1 minuto e você vai saber exatamente o que eu estou falando aqui. Nas primeiras semanas de meditação foi extremamente difícil, doloroso, estressante, até porque o meu corpo ele não estava preparado fisicamente para isso, porque eu estava muito tempo sem fazer alongamentos e como eu gosto bastante de sentar na posição em cima das pernas, acabou doendo muito. Tem a posição de lótus, que é um pouco mais confortável, mas eu me sinto mais focado na posição 6A, que é a posição em cima das pernas. Porém, isso acaba doendo, então eu não conseguia fazer meditações muito prolongadas. E automaticamente, por não conseguir fazer a meditação tão longa assim, eu precisei me alongar. Então a meditação me levou a fazer mais atividades físicas como alongamento, academia, cuidar mais da minha saúde, principalmente comer coisas melhores. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar. A meditação me ajudou muito a focar nessa parte de cozinha. A partir da terceira semana já estava mais tranquilo, conseguia fazer meditações de 5 minutos até 10 minutos. 10 minutos era um pouco entediante ainda, porque querendo ou não você fica contando o tempo quando você está meditando.
Mas depois de algum tempo de experiência, você para de contar. E você começa a meditar até o seu corpo aguentar. Ou parar de vir pensamentos na sua mente. E isso é algo muito legal, porque se você tiver um dia ruim ou uma semana ruim, em um dia de meditação, com apenas 10 minutos, você já consegue decifrar todos os problemas que você está passando, anotar. No segundo mês, eu já tive mais vontade de estudar, porque a meditação, ela ajuda você a ficar parado, a pensar nas coisas. E eu achava isso muito entediante. Estudar é basicamente isso, você está ali parado, alguma coisa pode tirar a sua atenção. E como você já está com a mente preparada para ter foco, porque a meditação ela te traz foco, isso ajuda você a sair melhor nos estudos. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre a minha área, né? Eu sou programador e tem diversas documentações para ler que eu odiava. E quando eu comecei a estudar, eu vi que eu estava muito mais focado e tudo que eu lia eu absorvia com uma facilidade que eu nunca tive antes. Peço realmente que você experimente esses primeiros 30 ou 60 dias de meditação. Crie uma rotina para tentar meditar pelo menos todos os dias ou 3 vezes por semana. Assim você acaba criando um hábito e levando isso para sua vida, né? Até porque isso vai ajudar você a sair do lugar que você está provavelmente estagnado e não consegue dar o primeiro passo. A meditação e a rotina vai acabar levando você para outros lugares. E isso é incrível. Próximo de dar os 90 dias, eu já estava com uma rotina tão estabilizada na meditação, que eu comecei a fazer isso todos os dias de forma automática, antes de dormir, que é o horário que eu mais gosto de meditar, da forma tradicional, né, quando você senta ali, fica com os olhos fechados, etc. Era algo que eu sempre tinha que programar para fazer, mas ali perto dos 70, 80 dias, para completar as minhas tarefas do dia, sabe? E até hoje eu faço a meditação, depois dos 90 dias, eu posso dizer que os resultados foram incríveis, até melhor do que eu imaginava. Hoje eu tenho um humor muito mais alegre, tenho um pouco medo das coisas. Eu era uma pessoa muito ansiosa, então eu tinha medo de falar com pessoas, de ficar em lugares lotados, de falar com meus superiores achando que eu ia estar incomodando. E isso são coisas que a gente coloca na nossa cabeça que não faz o menor sentido. A gente tem que se comunicar, a gente foi feito para se comunicar. Não importa o nível social, o cargo, a hierarquia da pessoa, você não pode ter medo de falar com elas. A gente tem que estar conectado com o mundo, com todos. E é assim que a vida é. E a meditação me ajudou a ver esse lado mais extrovertido da vida. Eu era uma pessoa muito retraída, então eu não conseguia me expor para ninguém. Essa foi a minha experiência de 90 dias. Se você quiser que eu traga mais conteúdos como esse, escreva aí nos comentários. Se vocês querem mais dias de meditação, mindfulness, como fazer meditação, controle de respiração. Tem muitas respirações legais para fazer na meditação, andando, parado, no seu trabalho. Quando vocês estiverem em momentos mais apertados, você pode usar essas técnicas para acalmar e até responder a pessoa de forma mais passiva. E pedindo mais uma vez, caso você tenha gostado desse vídeo, peço que deixe o like aí, se inscreva no canal, assim eu trago mais conteúdos de meditação, de técnicas de respiração para vocês. Comentem aí embaixo o que vocês querem que eu traga, ou qual foi a experiência que vocês tiveram na meditação até agora. E é isso, meu nome é Gustavo e até a próxima.